Novel e fanfic narradas. Game of Thrones, segundo filho da casa Targaryen. Capítulo 271, Jorah e seu pai. Você ouviu, Jon? O filho do Lorde Comandante veio vê-lo, perguntou Gren o Auroch. Jon Snow, o filho bastardo de Ned Stark, Lorde de Winterfell, estava preso limpando o refeitório da Patrulha da Noite com seus amigos? Punição do rancoroso Sor Alizer Thorne. Havia rumores de que um distinto convidado chegaria hoje, que se dizia não apenas um enviado de um imperador, mas também um filho do Lorde Comandante. Jorah Mormont, Jon respondeu, pausando seu trabalho. Eu ouvi meu pai. Eu ouvi Lord Stark mencioná-lo. Ele deveria ser executado por vender pessoas como escravas, mas ele escapou. Ouvi dizer que ele está com Viserys agora, algum tipo de Targaryen exilado, certo? Mas Viserys é um imperador agora, então as leis de Westeros se aplicam a ele? PYP, sempre curioso, perguntou com uma carranca, suas grandes orelhas se contraindo enquanto ele falava. Jon não conseguiu responder a isso. Viserys havia emitido um grande anúncio, mas ele não havia mencionado a muralha, embora seus feitos fossem bem conhecidos por todo o reino. Jon realmente admirava Viserys. Antes de se juntar à Patrulha da Noite, seu ídolo era Daeron Targaryen, o jovem dragão. Viserys era tão jovem quanto Daeron, mas suas realizações superaram em muito as de Daeron. Embora Jon não soubesse de tudo o que aconteceu desde que Viserys assumiu o controle de Tyrosh, o que ele sabia o deixou pasmo, especialmente os rumores de dragões renascendo. Ele ansiava por ver um dragão com seus próprios olhos, mas sabia que a Patrulha da Noite não poderia deixar a muralha sem permissão, sob pena de morte. Jon se lembrou do desertor que seu pai havia executado antes de chegar à muralha, e rapidamente suprimiu o anseio dentro de si. De repente a porta do refeitório foi aberta com um baque retumbante, e um membro magro e severo da Patrulha da Noite, com cabelos grisalhos, entrou. Era o velho inimigo de Jon, Sor Alizer Thorne, o oficial de treinamento da Patrulha da Noite. A Lord Snow, vejo que você está conversando à toa, Sor Alizer zombou, sua voz pingando sarcasmo. Eu não disse que um convidado importante estava chegando hoje? Um que até o próprio Lorde Comandante está entretendo. Alizer tinha um talento especial para insultos cortantes, e ele se deliciava em provocar Jon chamando-o de Lorde, zombeteiramente, totalmente ciente de que, como um bastardo, Jon nunca poderia ter tal título. Jon permaneceu em silêncio, esfregando o chão diligentemente, recusando-se a morder a isca. Isso só pareceu irritar Sor Alizer ainda mais. Na verdade, Alizer não estava particularmente interessado nos assuntos dos Mormonts. O que o preocupava era a promessa de que Viserys Targaryen logo traria vários navios carregados de comida e armas. Suprimentos que sustentariam a Patrulha da Noite por um longo tempo. Jorah Mormont foi enviado à frente de Viserys para a muralha, viajando primeiro de barco para Atalaia Leste pelo mar, o ponto mais oriental da muralha. De lá, ele foi escoltado para Castelo Negro. Ao saber que seu filho afastado havia chegado, Jeor Mormont, o Lorde Comandante da Patrulha da Noite, relutantemente lhe concedeu uma audiência. Também estavam presentes o mestre Aemon Targaryen, que serviu em Castelo Negro por décadas, Sor Denys Mallister, comandante da Torre Sombria, e vários outros oficiais. Dada a natureza pública da reunião, o senhor comandante, conhecido como Velho Urso, evitou fazer perguntas pessoais, concentrando-se nas intenções de Viserys em relação à muralha. Sua Graça Viserys está profundamente preocupado com a situação além da muralha, particularmente com a ameaça representada pelos selvagens, relatou Jorah, seu olhar evitando de seu pai. Ele virá em breve, trazendo suprimentos muito necessários. Jorah não conseguia encontrar os olhos de seu pai, sentindo o peso da decepção que ele havia causado. O velho urso uma vez depositou tanta esperança nele, apenas para Jorah trair essa confiança. No entanto, suas palavras trouxeram algum alívio ao velho urso. A Patrulha da Noite não tinha nenhuma lealdade política. O velho urso não se importava com quem se sentava no trono de ferro, apenas que os senhores do sul ofereceriam mais apoio a Castelo Negro. Ele havia enviado inúmeras cartas pedindo reforços, mas elas não foram respondidas. A Patrulha da Noite estava severamente desprovida de homens, e com as incursões selvagens se tornando mais frequentes, Castelo Negro estava sendo levado ao limite. Sua Graça Viserys veio à muralha apenas para entregar suprimentos? Ele deveria saber que a Patrulha da Noite não faz votos com ninguém, o velho urso perguntou, seu tom cheio de suspeita. Jeor Mormont, o Lorde Comandante da Patrulha da Noite, não tinha certeza das verdadeiras intenções de Viserys. Ele suspeitava que os Targaryen pudessem estar tentando fazer Castelo Negro jurar lealdade, algo impensável para a Patrulha da Noite. Se fosse alguém como Regis fazendo essa exigência, o velho urso teria recebido com desprezo. Mas com Jorah parado diante dele, ele se conteve, esperando por uma explicação. Assim que Jorah estava prestes a falar, o corvo empoleirado no ombro do velho urso coachou, juramentos, juramentos, juramentos. Imperturbável, Jorah respondeu, não, sua graça está genuinamente preocupado com a situação na muralha. Ele comanda um vasto exército e recentemente derrotou os Dothraki. Agora, ele controla todas as Opeful Lands. Terras esperançosas? Mestre Aemon interrompeu, seus olhos cegos olhando para a distância. Embora ele tivesse ficado em silêncio até agora, a menção deste nome despertou seu interesse. Apesar de sua cegueira e idade avançada, a mente de Aemon permaneceu tão afiada quanto sempre.
É o que ele chama de terras disputadas, Jorah explicou, contando brevemente como Viserys havia triunfado sobre os Dothraki. Os homens da Patrulha da Noite ouviram atentamente, cativados como se estivessem ouvindo uma história de uma terra distante. Você ao menos cruzou as tristezas? Aemon perguntou, sua curiosidade aumentando. Embora ele tivesse assumido o negro há muito tempo, cortando laços com a casa Targaryen, ouvir sobre o trágico destino que se abatera sobre sua família após a rebelião de Robert ainda o doía. As notícias das recentes façanhas de Viserys nas Cidades Livres agitaram algo dentro dele, uma mistura de tristeza e orgulho. Jorah assentiu, confirmando a pergunta de Aemon. Sim, e a vitória de sua graça ali apenas fortaleceu sua determinação. Ele realmente quer apoiar a muralha, não exigir sua lealdade. Aemon, refletindo sobre as histórias que ouvirá de novos recrutas sobre os exilados Viserys e Daenerys, não pôde deixar de sentir um interesse reavivado no destino dos últimos Targaryens. O pensamento de que eles poderiam estar causando tal tumulto nas Cidades Livres era o suficiente para fazer até mesmo um velho se perguntar o que viria a seguir. As dores! As dores! As dores! O corvo do velho urso grasnou mais uma vez, seu grito assustador ecoando pelo salão. Sim, mestre Aemon, continuou Jorah, sua graça liderou 10.000 cavaleiros através das mágoas, mas nenhum deles foi afetado pela escama gris. Isso é espantoso, Aemon murmurou, claramente impressionado. Será que Viserys encontrou uma cura para a escama gris? A curiosidade do velho mestre foi aguçada, como sempre acontecia quando o assunto se voltava para conhecimento e mistérios. Não tenho certeza, Jorah admitiu. Mas sua graça chegará a Castle Black em breve, e tenho certeza de que ele ficaria feliz em discutir isso com você. Aemon assentiu, a antecipação cintilando em seus olhos cegos. Fazia décadas desde que ele vira um Targaryen pela última vez, e o pensamento de conhecer Viserys mexeu com algo dentro dele. Ele se lembrou da primeira vez que ouviu a voz de Jon, como, por um breve momento, ele pensou que Jon poderia ser um Targaryen. Essa breve esperança o encheu de alegria, apenas para ser substituída por decepção quando a verdadeira identidade de Jon foi revelada. Eu tenho uma última pergunta, disse o velho urso, sua voz cortando o silêncio. Jorah sentou-se mais ereto, se preparando. Por que sua graça Viserys veio para Castelo Negro? Jeor Mormont perguntou, seu olhar penetrante. Ele não apenas se absteve de exigir nossa lealdade, mas também trouxe uma quantidade substancial de suprimentos. O que ele quer em troca? Capítulo 272. Viserys não sabe de nada. Isso é impossível. Jorah se viu em território desconhecido, discutindo assuntos nos quais tinha pouca experiência. Assim que terminou de delinear o plano de Viserys, ele foi recebido com rejeição imediata. Os membros mais velhos da Patrulha da Noite o rejeitaram imediatamente, convencidos de que Jorah não tinha noção das realidades ao norte da muralha. A própria ideia de mover os selvagens para o sul da muralha parecia ilusória para eles. A Patrulha da Noite tinha a tarefa de proteger o reino por séculos, e sua missão principal sempre foi proteger contra incursões selvagens. Permitir que os selvagens fossem para o sul da muralha parecia convidar o perigo para dentro de sua própria casa. A liderança se opôs quase unanimemente à proposta de Viserys. Apenas mestre Aemon considerou seu potencial, mas apesar de seu longo serviço e profundo respeito dentro da ordem, ele não teve voz na decisão final. Sor, não tenha pressa, Jorah pediu, tentando manter a compostura. Tenho comigo o plano detalhado de sua graça para lidar com os selvagens. Ele enfiou a mão na túnica, tirou uma carta e entregou-a ao velho urso. Ao fazê-lo, recitou: primeiro, os nobres selvagens devem enviar seus filhos como escudeiros para a Patrulha da Noite e entregar todo o seu ouro e prata. Seus homens servirão à patrulha, e somente as mulheres e crianças terão permissão para passar ao sul da muralha. O plano de Viserys tinha semelhanças com a estratégia que Jon Snow empregaria mais tarde na linha do tempo original, mas com uma diferença significativa. Quando Jon negociou com os selvagens, eles já estavam desesperados, levados à beira do abismo pela guerra e pelo inverno rigoroso. Os selvagens na época de Viserys ainda eram fortes e desafiadores, tornando tais condições muito mais difíceis de impor. Previsivelmente, Aemon levantou essa preocupação. Em resposta, Jorah retransmitiu as palavras de Viserys. Sua graça disse: primeiro derrote os fracos, depois os fortes. E aqueles que não forem nenhum dos dois cairão em nossas mãos. A estratégia confiante de Viserys impressionou Aemon, que pensou: essa é a mentalidade de um verdadeiro grande e poderoso senhor. Em nosso alcance! Em nosso alcance! Em nosso alcance! O corvo do velho urso grasnou, ecoando o sentimento. Para garantir que os selvagens aceitem esses termos, sua graça trouxe milhares de soldados de elite, e 3 dragões. Ele não tem 7? Sor Alizer interrompeu, seu tom cheio de ceticismo. Jorah reprimiu um suspiro, sabendo que se Regis estivesse presente, ele provavelmente estaria ansioso para provocar uma briga. Ele explicou: os outros permanecem em Tyrosh. Por que ele não trouxe todos eles? Alizer insistiu. Nesse ponto, a paciência de Jorah estava se esgotando, mas ele permaneceu calmo. Porque Tyrosh também precisa de proteção. Ele não tem um exército grande o suficiente? Ele não pode proteger ambos. Chega! O velho urso o interrompeu, sua voz cortante. Fosse pela grosseria de Alizer ou por sentir a crescente irritação de Jorah, Jeor Mormont decidiu que era hora de encerrar o interrogatório. Quando Tywin Lannister enganou os portões de Porto Real, Sor Alizer Thorne ainda estava lutando pelos Targaryen. Capturado após a queda, ele escolheu a Patrulha da Noite em vez da morte.
Mais de 10 anos suportando as duras condições da muralha acenderam um profundo ressentimento nele em relação aos Targaryen. Talvez em sua mente, se Aerys não tivesse deixado os portões caírem, ele nunca teria sido condenado a uma vida de sofrimento neste deserto congelado. Tendo servido em Porto Real, Alicer tinha visto os restos mortais de dragões de todos os tamanhos. Ele se lembrava da visão dos ossos de um jovem dragão, pouco maiores que um cordeiro, seu osso mais grosso nem tão grosso quanto seu pulso. E então havia o Black Dread, cujas mandíbulas enormes podiam engolir uma carroça inteira. Quando Viserys desafiou corajosamente Robert Baratheon para um duelo, Alicer o amaldiçoou silenciosamente, esperando que o jovem Targaryen encontrasse seu fim. Ele não conseguia entender por que Viserys tinha vindo para a muralha em vez de se preparar para a guerra. Após a reunião, o velho urso anunciou que eles iriam limpar quartos e quartéis para acomodar os soldados de Viserys. A patrulha da noite já teve 10.000 homens, então encontrar espaço para 1.000 não foi difícil. Depois que todos foram embora, a única coisa entre Jorah e seu pai, Jeor Mormont, era o relacionamento tenso entre pai e filho. Jeor, com sua raiva incontida, desferiu uma saraivada de socos em Jorah. Seus punhos, tão grandes quanto pratos de jantar, pousaram pesadamente no peito e nas costas de Jorah, evitando apenas seu rosto. Jorah, rangendo os dentes, não resistiu nem se esquivou. O som dos punhos de seu pai atingindo seu corpo ecoou pela sala como um trovão. Enquanto os golpes choviam, um verso de uma canção composta por Viserys passou pela mente de Jorah, como a bronca de um pai, o choro de uma mãe, isso nunca será esquecido. Quando Jeor finalmente se acalmou, ele perguntou sobre a situação atual de Jorah. Sua graça me nomeou comandante da infantaria de Lys e me deu uma mansão, Jorah explicou, tentando recuperar o fôlego. Você está ficando mais velho, pai. Se você quiser deixar a patrulha da noite, acho que sua graça. Calha a boca. Jeor gritou, interrompendo-o. O vento frio uivava do lado de fora da janela, fazendo o quarto parecer ainda mais silencioso. Após uma longa pausa, Jorah quebrou o silêncio hesitantemente. A propósito, pai, Lynesse está grávida. Que nome você acha que devemos dar ao bebê? É seu? A voz de Jeor estava cheia de sarcasmo, deixando Jorah sem palavras. É seu? É seu? É seu? O corvo ecoou sua repetição apenas aprofundando a tensão. Dizia-se que o corvo de Jeor tinha um talento peculiar. Embora só pudesse repetir palavras de conversas, sempre parecia captar a essência do que era dito. Apesar do desprezo do pai, Jorah sabia que a criança era dele. Disso ele tinha certeza. Após saber da situação recente de Jorah, o velho urso o expulsou sem cerimônia. Jorah vagou sozinho pelo Castelo Negro, ouvindo os murmúrios de seus irmãos. Se eu soubesse, teria ido para Viserys em vez de acabar neste buraco de merda. Teria ido direto para as cidades livres, alguns resmungaram. Mas Jorah não lhes deu atenção. Como eles poderiam entender o que ele havia suportado? 2 dias depois, Castle Black fervilhava de atividade enquanto o próprio velho urso liderava um contingente para a Atalaia leste do mar para saudar Viserys. Viserys havia zarpado da Ilha da Garra, juntando-se à frota enviada por Hoth de Braavos. Por um breve período, ele havia considerado visitar Falia, mas decidiu não fazê-lo. Ainda havia trabalho a ser feito na muralha, e os imortais precisavam ser enfrentados. Qualquer atraso poderia dar tempo para seus inimigos causarem problemas. Acompanhando Viserys até a muralha estava Jalifa, um capitão que uma vez o havia instado a usar sua coroa e emboscar piratas com ele. Mas o Jalifa que estava ao lado dele agora era diferente, o comportamento despreocupado e tranquilo havia desaparecido. Uma sensação de contenção havia tomado seu lugar. Jalifa sentiu profundo arrependimento por suas ações anteriores, especialmente por incitar Viserys a trazer a coroa, e ele silenciosamente esperava que Viserys tivesse esquecido o assunto. Jalifa, você supervisionará a entrega de suprimentos para a patrulha da noite, Viserys instruiu ao avistar Jorah e os outros esperando por ele. Sim, vossa graça, Jalifa respondeu com formalidade respeitosa. No entanto, apesar da troca educada, uma grande muralha estava na frente deles. Capítulo 273. A Grande Muralha é apenas uma grande bateria. Viserys já tinha visto estruturas como a muralha antes. O imponente gigante de Braavos e a torre topless de lança solar vieram à mente. Mas nada se comparava à escala e ao peso da muralha, estendendo-se por centenas de quilômetros pela paisagem. Parecia uma espada colossal e brilhante, dividindo Westeros das terras selvagens além. Mesmo a quilômetros de distância, Viserys se sentia diminuído por sua imensidão. Vamos ver se tocar na muralha tem algum efeito no painel, Viserys refletiu, imaginando os mistérios de sua construção. Talvez a muralha tenha sido construída no topo de uma cadeia de montanhas pelo lendário Brandon, o construtor, mas a escala de tal empreendimento sugeria o uso de alguma magia antiga e poderosa. Usando seu olho de dragão, Viserys avistou a patrulha da noite reunida no porto para recebê-lo. Eles também notaram seus 3 dragões, e ele podia vê-los apontando e gesticulando em espanto. Embora não pudesse ouvir suas palavras, ele podia facilmente imaginar seu espanto. À medida que a frota se aproximava, a muralha se agigantava, bloqueando a luz do dia e lançando os navios em sua vasta sombra. Era um contraste gritante com a atmosfera mais acolhedora que ele havia encontrado em Cracklow Point. Aqui não havia nenhuma casa-pine para recebê-lo de braços abertos. Mas Viserys não se deixou intimidar. Ele tinha uma missão, enfrentar a ameaça selvagem e, se tudo corresse bem, levar o mestre Aemon com ele.
Como na linha do tempo original, Viserys está preocupado que a Mulher Vermelha possa explorar o sangue de rei de Aemon. Então ele queria providenciar que Aemon fosse enviado para Braavos. Infelizmente, Aemon estava muito velho naquela época, 102 anos, a pessoa viva mais velha de Westeros, e com saúde frágil. Agora, no entanto, a magia de sangue de Viserys havia avançado para o nível de um Paragon, permitindo que ele transferisse ou extraísse vitalidade sem derramamento de sangue. Embora o último método tivesse efeitos colaterais perigosos que poderiam levar o recipiente à loucura, Viserys, com a assistência de seu sistema, não precisava de tais riscos. Quando o velho urso e seus oficiais viram os suprimentos sendo descarregados dos navios de Viserys, eles começaram a compreender a extensão de sua riqueza. O grande volume de mercadorias que ele entregou em uma única remessa era equivalente a 50 remessas de Winterfell. Quaisquer que fossem suas verdadeiras intenções, a magnitude desses suprimentos por si só foi o suficiente para lhe render os sorrisos mais sinceros da Patrulha da Noite. Além disso, o chefe Ranger Benjen Stark, que havia retornado recentemente de uma missão além da muralha, também demonstrou total respeito a Viserys. Vossa Graça Viserys, o velho urso cumprimentou, liderando o grupo no reconhecimento da chegada de Viserys como comandante em chefe. Os outros, particularmente Sor Alizer Thorne, estudaram o príncipe Targaryen com silenciosa curiosidade. Alizer conhecera Viserys quando criança, mas o homem diante dele agora tinha pouca semelhança com o garoto de quem ele se lembrava. A presença imponente e o porte régio de Viserys tornavam impossível para Alizer abordá-lo com a mesma atitude desdenhosa que ele havia demonstrado ao questionar Jorah. Meus senhores, vocês já esperaram o suficiente. Vamos prosseguir para o Castelo Negro, disse Viserys, gesticulando para que o grupo se movesse. Liderados pelo velho urso, eles seguiram para o guindaste que os levaria ao topo da muralha. O guindaste operava usando um sistema de polias, projetado para levantar pessoas ou bens importantes até o topo do muro. Ele podia suportar apenas um peso limitado, cerca de 7 ou 8 pessoas. Então esta viagem levou Viserys, Jorah, Jeor Mormont e alguns outros. À medida que o guindaste subia lentamente, as figuras dos patrulheiros da noite e dos soldados abaixo ficavam cada vez menores, suas vozes sumindo na distância. Assim que estavam bem acima, Viserys se virou para Jeor Mormont e perguntou: Senhor Comandante Mormont, como estão os selvagens ultimamente? Jorah já havia informado seu pai sobre o plano de Viserys para os selvagens, um plano que o velho Mormont não havia abraçado completamente. Após um momento de contemplação, Jeor respondeu: os selvagens têm sido mais ativos ultimamente, muito mais do que eram há 2 anos. Estimamos que seus números estejam na casa das dezenas de milhares, possivelmente até centenas de milhares, todos unidos sob Mance Rayder, o rei além da muralha. Não demorará muito para que eles tentem uma invasão em massa, e a muralha simplesmente não pode suportar uma população tão grande. Suas palavras carregavam uma nota de preocupação, revelando suas verdadeiras apreensões. Jorah, parado ali perto, parecia desconfortável. Ele não tinha conseguido convencer a Patrulha da Noite a aceitar completamente o plano de Viserys, e ele sentia o peso desse fracasso. Viserys, no entanto, não tinha pressa em contrariar as preocupações de Mormont. Ele respondeu calmamente: podemos movê-los mais para o sul. Lembro-me de que Keenskron e Mollstown estão abandonadas. Eles poderiam ser assentados lá. Vossa Graça, essas terras não fazem mais parte do feudo da Patrulha da Noite, Jeor o lembrou, em tom cauteloso. Pai, Sua Graça é o guardião dos 7 reinos, Jorah interrompeu, tentando defender a proposta de Viserys. Ele tem autoridade para garantir aos selvagens um lugar para se estabelecerem. Mas quando viu a expressão do pai escurecer, a voz de Jorah sumiu. Viserys então se virou para Benjen Stark, o patrulheiro-chefe de rosto longo e cabelos escuros de Castle Black. Ao contrário de seu irmão Ned, cujas feições severas pareciam permanentemente gravadas com a dureza do norte, a expressão de Benjen continha um toque de calor, seus olhos azul-acinzentados mais brilhantes do que a maioria. Na verdade, Benjen era uma das principais razões pelas quais Viserys havia escolhido vir para a muralha tão rapidamente. No início de As Crônicas de Gelo e Fogo, vários membros da Patrulha da Noite encontraram caminhantes brancos. Na linha do tempo original, Benjen Stark foi enviado para procurar os homens desaparecidos, mas nunca retornou. Rumores se espalharam de que Benjen poderia ter sido possuído por um caminhante branco, ou pior, que ele havia se tornado uma encarnação do próprio Rei da Noite. Mas agora, enquanto Viserys o observava, essas especulações sombrias pareciam infundadas. Pelo menos, Benjen ainda parecia ser muito humano. Sor Stark Viserys cumprimentou. Vossa Graça Benjen respondeu, estudando Viserys de perto. A semelhança com Rhaegar era inconfundível, confirmando na mente de Benjen que este era de fato o irmão mais novo de Rhaegar. Você é o primeiro Ranger aqui. Ouvi relatos de caminhantes brancos além da muralha. Você tem alguma informação sobre eles? Você viu algum? Viserys perguntou. Benjen balançou a cabeça. Nenhuma notícia ainda, mas eu estava planejando procurar por Sor Vaymar Royce, que desapareceu recentemente. Sor Vaymar foi um patrulheiro da noite emboscado pelos caminhantes brancos nos primeiros capítulos de Game of Thrones. Espere um pouco por enquanto, sugeriu Viserys. Vamos lidar com os selvagens juntos primeiro. Benjen olhou para o velho urso e, vendo sua aprovação tácita, assentiu em concordância. Com Viserys trazendo tantas tropas e suprimentos, fazia sentido cooperar. Talvez, depois de lidar com a ameaça dos selvagens, eles pudessem encontrar pistas sobre Vaymar e os outros.
Depois de mais alguma discussão, o sistema de polias finalmente parou. Viserys desceu do guindaste, tirou as luvas e se preparou para tocar a muralha. Os outros não ficaram surpresos com suas ações. Eles estavam tão curiosos quanto quando chegaram, ansiosos para sentir a estrutura antiga e imponente por si mesmos. Enquanto Viserys colocava a mão na muralha, alguns dos patrulheiros da noite olharam para os dragões pairando. Eles eram muito maiores do que o esperado, suas envergaduras eram maiores do que seus corpos eram longos. A visão despertou memórias de antigas lendas, o conquistador Aegon, o terror negro, a dança dos dragões. Essas histórias giravam nas mentes dos que assistiam, misturando admiração com uma sensação de novidade ao ver dragões vivos mais uma vez. Assim que a mão de Viserys fez contato com a muralha, uma mensagem brilhou diante dele. Contato com The Wall. Absorva 949.437.120 pontos de magia. Meu Deus, isso é muito. Viserys não conseguiu deixar de murmurar surpreso enquanto olhava para a longa sequência de números à sua frente. Capítulo 274. Vou levar Aemon comigo. Viserys ficou atordoado quando viu milhões de pontos de magia disponíveis diante dele. Suas próprias reservas mal excediam 1000 pontos, e levou 3 dias para repor até isso. No entanto, a muralha continha um imenso reservatório de magia, quase além da compreensão. Curioso, Viserys decidiu testar o poder da muralha. Ele esgotou 100 pontos de sua magia e então colocou sua mão de volta na muralha para avaliar o quão rápido ele poderia recarregar. Para seu espanto, sua magia foi completamente restaurada em apenas 5 minutos. Isso significava que mesmo se ele drenasse completamente suas reservas, ele poderia ser completamente recarregado em menos de 1 hora, desde que ele permanecesse perto da muralha. Parece que a muralha é uma bateria mágica enorme, pensou Viserys. Mas eu me pergunto se ela pode regenerar seu próprio poder. Ele resolveu retornar mais tarde e testar essa teoria mais a fundo. Como o guindaste era lento e ineficiente, a maioria dos patrulheiros da noite e soldados optaram por subir a escada de madeira. A muralha não era apenas imponente, mas também notavelmente larga. Larga o suficiente para acomodar 4 ou 5 carruagens lado a lado. A estrada no topo estava em boas condições, permitindo que o grupo prosseguisse diretamente ao longo da muralha em direção ao Castelo Negro. Enquanto isso, Mestre Aemon sentou-se calmamente em seu quarto. Quando Jon Snow chegou, ele informou Aemon da chegada de Viserys em Castelo Negro. Mestre Aemon, o rei Targaryen está aqui. O comandante Mormont me pediu para trazê-lo comigo. Sim, por favor, me ajude a levantar, respondeu Aemon com a voz calma, mas cheia de expectativa. Jon assentiu, dando um passo à frente para ajudar Aemon a se levantar. Juntos, eles seguiram para o refeitório da Patrulha da Noite, onde o velho mestre finalmente ficaria cara a cara com o último de seus parentes. Ao chegar ao Castelo Negro, Viserys tomou uma decisão que deixou todos ao seu redor desconfortáveis. Sora Lizer, Viserys começou, sua voz cortando o ar frio. Eu me lembro que você se juntou à Patrulha da Noite depois da batalha por Porto Real, correto? Sora Lizer Thorne, que estava silenciosamente remoendo sua aversão pelos Targaryens, foi pego de surpresa. Ele não esperava que Viserys trouxesse seu passado à tona. Sim, Vossa Graça, ele respondeu hesitantemente, incerto sobre onde isso estava levando. Os outros trocaram olhares confusos, imaginando por que Viserys estava repentinamente interessado na história do oficial de treinamento. Viserys continuou, o comandante Mormont, não vejo pecado em lutar pelos Targaryens e Sora Lizer não é pecador. Quando eu deixar a muralha, pretendo levá-lo comigo. A expressão de Jeor Mormont escureceu. Castelo Negro já estava desesperadamente com falta de homens, e nunca houve um precedente para tal ação na longa história da Patrulha da Noite. Mais importante, a proposta de Viserys era uma violação direta do juramento da Patrulha da Noite, um voto sagrado que vinculava cada homem por toda a vida. A Lizer, que guardava ressentimento em relação a Viserys, de repente sentiu um lampejo de esperança e gratidão. O pensamento de deixar o deserto desolado e congelado para trás o encheu de uma saudade que ele não se permitia sentir há anos. Ele sentia falta de tudo em Porto Real, os bordéis, a comida, o teatro, até mesmo o fedor das ruas. Vossa Graça, leve-me com você. Ele gritou silenciosamente em sua mente, seus olhos nervosamente se voltando para o velho urso. Ele sabia que sem a aprovação de Mormont, ele nunca escaparia da muralha. O rosto de Jeor Mormont era severo quando ele deu sua resposta. Sinto muito, Vossa Graça, mas você não pode levar Sora Lizer com você. Ele fez um voto. Esta foi a segunda vez desde o encontro que o velho urso recusou Viserys, e para um rei, tal rejeição era intolerável. Mas Mormont entendeu a gravidade da situação. Permitir que Viserys levasse a Lizer estabeleceria um precedente perigoso, um que poderia destruir o já frágil moral da Patrulha da Noite. Mormont também sabia que Sora Lizer não era o único nessa situação. Jaime Riquer e Jarman Buckvel, entre outros, foram enviados para a muralha por Tywin Lannister por seu papel na batalha por Porto Real. Se tivesse a chance, quem entre eles ficaria de bom grado na muralha? A Patrulha da Noite não era mais o símbolo de honra que já fora. Desde a época de Aegon, o Conquistador, ela se tornará um refúgio para ladrões, mentirosos, assaltantes e estupradores. O recente influxo de homens da Guerra do Usurpador foi uma bênção inesperada, e agora Viserys queria levar esses homens embora. Viserys, no entanto, tinha suas razões.
Ele precisava dar um exemplo para os nobres de Westeros e reforçar seu próprio prestígio. Embora ele não gostasse particularmente de Alizer, removê-lo da Patrulha da Noite seria um golpe simbólico para a reivindicação de legitimidade de Robert Baratheon. Além disso, Viserys viu isso como uma maneira de ganhar Mormont para seu plano de integrar os selvagens à Patrulha da Noite. Isso resolveria o problema da escassez de mão de obra, matando 2 coelhos com uma cajadada só. Apesar de entender a posição de Mormont, Viserys não conseguia se livrar da frustração por ter sido negado 2 vezes seguidas. Como governante, tal desafio não era algo que ele estava acostumado a aceitar. Pretendo levar não apenas Sor Alizer, mas também outros que foram forçados à muralha durante a Guerra do Usurpador. Viserys declarou, sua voz firme. E também levarei Mestre Aemon. Enquanto ele falava, Mestre Aemon chegou à porta tendo ouvido parte da conversa. Sua mente afiada imediatamente captou a sabedoria nas palavras de Viserys, e ele apreciou a percepção do jovem rei. Vossa Graça, Aemon cumprimentou, apoiando-se no braço de Jon enquanto se curvava. Mas Viserys, não querendo aceitar tal gesto de seu ancião, levantou-se rapidamente. Com uma velocidade surpreendente, ele gentilmente empurrou Jon para o lado e ajudou Aemon a sentar-se no assento principal. Aemon, eu sou Viserys, filho de Aerys. Ele se apresentou com silenciosa reverência. Na frente de todos, Viserys guiou Aemon para sentar-se em seu próprio assento, deixando claro que respeitar os mais velhos seria uma pedra angular de seu governo. Ele então colocou a mão de Aemon em seu ombro, permitindo que o velho mestre sentisse a conexão entre eles. Vossa Graça Viserys. Haha, você realmente é um Targaryen, Aemon disse com um largo sorriso, o inconfundível vínculo de sangue compartilhado agitando seu coração. A sensação era inegável, e Aemon sentiu uma rara alegria. Quando os Targaryens caíram, Aemon tinha quase 90 anos. A notícia o abalou, e por dias ele não conseguiu comer, levando o Lorde Comandante a considerar fazer uma petição à Cidadela por um novo mestre. Embora Aemon acreditasse que havia feito as pazes com o passado, ver um Targaryen novamente o encheu de uma alegria que ele pensava ter se extinguido há muito tempo. Ele sabia que Viserys era um bom menino, reconhecendo que qualquer um que respeitasse os mais velhos não poderia ser tão mau. Como um homem que havia lido inúmeros livros e experimentado muito em sua longa vida, Aemon entendeu as motivações por trás das ações de Viserys. No entanto, apesar de sua gratidão, ele estava preparado para recusar a oferta do jovem rei. Vossa Graça Viserys. Aemon começou. Você pode me chamar de Viserys, o rei interrompeu calorosamente. Após um momento de silêncio, Aemon continuou, muito bem Viserys. Eu vim para a muralha quando tinha 20 e poucos anos. Meu corpo e espírito se tornaram um com o gelo e a neve daqui. Saber que você está vivo e bem é mais do que suficiente para mim. A sala ficou em silêncio, o peso da conversa entre 2 homens separados por mais de 80 anos de vida enchendo o ar. Apenas Alizer Thorne, desesperado para deixar a muralha, se remexeu nervosamente, esperando que a disposição de Aemon em ficar pudesse pressionar o velho urso a permitir sua própria partida. Jon Snow, por outro lado, observou calmamente. Ele viu a resolução inconfundível nos olhos de Viserys. Capítulo 275. Falando com autoridade. O vento frio uivava lá fora, e uma rajada repentina abriu a porta, enviando uma rajada de neve para dentro do quarto. Jon, a pessoa de menor patente presente, moveu-se rapidamente para fechá-la e trancá-la. O fogo crepitava na lareira, mas o quarto estava em silêncio, todos os olhos fixos em Viserys e no mestre Aemon. O velho urso, Jeor Mormont, considerou a situação em silêncio. Se Viserys queria levar Aemon embora, talvez fosse hora de deixá-lo ir. Aemon serviu o Castelo Negro fielmente por 80 anos, mais do que a maioria dos homens vivia, um período que parecia mais 2 ou 3 vidas. Aemon tinha vigiado e guardado por tanto tempo que ficou cego de seu dever. Quem mais poderia reivindicar tal devoção? Sor Alizer Thorne, desesperado para deixar a muralha ele mesmo, colocou todas as suas esperanças em Viserys. Ele pensou, talvez eu deva encontrar uma maneira de ajudar sua graça eu mesmo. Afinal, uma pessoa viva pode realmente morrer de sufocamento neste lugar? Finalmente Alizer quebrou o silêncio. Mestre Aemon, você serviu a Patrulha da Noite por tempo suficiente. Acredito que ninguém se oporia à sua partida. Objeção, objeção, objeção. O corvo do velho urso coachou como se o contradissesse. Alizer sentiu o peso do olhar do velho urso. Agora que ele havia falado, não havia como voltar atrás. Viserys, notando o corvo, lembrou-se de que seu nome era Lua. Com um leve sorriso, ele perguntou, Lua, você acha que o mestre Aemon deveria ir embora? Saia, 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 o corvo gritou animadamente. Ninguém esperava que Viserys, um rei, se envolvesse com um pássaro tão casualmente na frente de todos. Jon, parado quieto no canto, ficou atônito. Como Viserys sabia o nome do corvo? Haha, pelo menos uma pessoa aqui concorda. Viserys riu, com um toque de cordialidade na voz. Alizer, tentando disfarçar sua frustração, murmurou, então eu não sou uma pessoa, sou? Viserys se levantou e colocou uma mão gentilmente nas costas de Aemon. Meus amigos, Viserys começou, dirigindo-se aos Nigsvatmen reunidos. Nas cidades livres, implementei uma nova lei. Todos devem se aposentar, ao atingir a idade de 60 anos. Por se aposentar, quero dizer que eles devem parar de trabalhar completamente.
É um absurdo pensar que alguém deve trabalhar até o último suspiro. Todos merecem reservar um tempo para si mesmos. Viserys estava bem ciente de que mesmo nas sociedades mais avançadas, muito menos na era atual, apenas uma pequena fração da população poderia se dar ao luxo de realmente se aposentar. Sua lei se aplicava principalmente aos seus oficiais e autoridades militares. Para as pessoas comuns, a sobrevivência era uma luta constante, e levou todos os seus esforços como imperador para mantê-las longe da fome e protegê-las da ameaça de guerra. A ideia de uma idade de aposentadoria de 60 anos era quase absurda em um mundo onde a expectativa de vida mal chegava a 30 a 40 anos. Ele continuou: no futuro a patrulha da noite adotará uma política similar. Qualquer patrulheiro da noite que atingir a idade de 60 anos terá a opção de se aposentar, independentemente do motivo pelo qual você veio para a muralha quando fizer 60 anos. Você receberá uma quantia de dinheiro de acordo com sua patente e poderá aproveitar o resto da sua vida. Aproveite a vida. Para os patrulheiros da noite, esse era um conceito estranho e estrangeiro. Em todos os 7 reinos, talvez menos de 10.000 pessoas pudessem realmente aproveitar a vida. No entanto, a proposta de Viserys despertou excitação entre eles. Embora tivessem feito um juramento de servir até a morte, a ideia de morrer em um lugar tão duro e implacável dificilmente era atraente. Até mesmo o Lorde Comandante da Patrulha da Noite, que sempre fizera vista grossa para certos vícios para manter a ordem, poderia ver a sabedoria nessa nova lei. A ideia de aposentadoria era revolucionária, mas Viserys sabia que servia a outro propósito. Ele estava sutilmente aplicando pressão, sabendo que a perspectiva de decretos futuros poderia desestabilizar a liderança. E se Viserys decidisse implementar outras leis que desafiassem a própria fundação da Patrulha da Noite? Eles resistiriam a ele ou obedeceriam? Mas Vossa Graça, interrompeu o velho urso, com essa abordagem, ficaremos sem mão de obra. É exatamente por isso que sugiro que aceitemos alguns dos povos livres de além da muralha. Viserys respondeu suavemente. Lembro-me de um grupo chamado Tens, cujos costumes se alinham intimamente com os dos 7 reinos. Eles podem ser totalmente integrados à nossa sociedade. Essa ideia lembrava a abordagem de Jon Snow na linha do tempo original, onde ele tinha um membro da casa Tens se casando com os Karstarks para fundir suas linhagens com o norte. Viserys imaginou realocar alguns milhares de pessoas livres para Kingscrown, onde eles poderiam apoiar Castle Black com sua força. 1000 homens poderiam ser facilmente encontrados entre o povo livre, e ao fazer isso, Viserys não apenas resolveria a questão da mão de obra, mas também estabeleceria as bases para um reino mais unificado. Mas Vossa Graça? O senhor comandante começou, mas a paciência de Viserys estava se esgotando. Lorde Comandante Mormon. Viserys interrompeu seu tom afiado. Você já me recusou 3 vezes. Toda vez que fiz uma sugestão, mostrei minha sinceridade. Trouxe 1000 tropas de elite e inúmeros suprimentos para ajudar a Patrulha da Noite, e ainda assim você continua a resistir a mim. Eu não disse nada quando você discordou dos meus planos, mas agora, quando desejo levar alguns homens comigo, você ainda me desafia. O que eu fiz para merecer tal desrespeito de você? Hein? Viserys, normalmente calmo e composto, agora irradiava uma aura de autoridade feroz. A sala, já fria pelos ventos uivantes do lado de fora, parecia ficar ainda mais gélida sob o peso de suas palavras. Os homens reunidos ao redor da mesa foram lembrados de que o jovem governante diante deles havia conquistado seu caminho para o poder por meio de sangue e fogo. Jalifa, sentada perto, sentiu a força total da majestade de Viserys pela primeira vez. Os guardas atrás de Viserys ficaram tensos, suas mãos prontas para alcançar suas armas, lançando olhares desdenhosos para os Nigsvatmen como se os desafiassem a desafiar seu rei. Os 1000 homens que Viserys trouxera com ele estavam fortemente blindados e endurecidos pela batalha. Em contraste, enquanto a muralha abrigava mais de 1000 homens, muitos eram artesãos, cavalariços e cozinheiros. Dificilmente páreo para os soldados de elite de Viserys em termos de prontidão de combate ou equipamento. O velho urso, Jeor Mormon, percebeu que Viserys possuía uma força avassaladora, mas estava negociando com ele por respeito. Agora, esse respeito estava sendo testado. Viserys suavizou o tom, embora a rispidez permanecesse. Estamos ligados por nossos corações, não por meros juramentos. Aqueles que juram lealdade aos Targaryen realmente acreditam nesses juramentos, ou eles simplesmente não têm escolha? Similarmente, a razão pela qual mostrei tanto respeito a você e a todos aqui é por causa de homens como Mestre Aemon e você, senhor comandante. Viserys virou-se para Aemon, sua voz gentil, mas firme. Não estou pedindo para levar Mestre Aemon comigo por egoísmo, mas por razões que ainda não posso revelar. Aemon, explicarei em particular, e você pode decidir se fica ou vai. As palavras de Viserys deixaram Mormon com pouca escolha a não ser ceder. A sabedoria no discurso do jovem rei, combinada com sua demonstração de força, deixou claro que mais resistência seria inútil. Estamos ligados por nossos corações, não por meros juramentos. Jon murmurou para si mesmo do canto, observando Viserys com um senso de admiração. Naquele momento, o Viserys diante dele quase se sobrepôs completamente à imagem do jovem dragão Daeron. Capítulo 276. Contagem regressiva para o colapso do muro. Na neve, uma lebre cinzenta forrageava perto de uma erva daninha quase murcha. Coma, não é saborosa e nem muito nutritiva. Não coma, mas estou com muita fome, pensou a lebre, hesitando. Assim que ele se demorou, uma flecha de bétula perfurou sua barriga cinza. Uma mulher baixa com cabelo vermelho fogo se levantou.
Ygritte, este é o terceiro coelho hoje, você é incrível. Esta mulher era a futura amante de Jon. No momento, ela estava ensinando a dois jovens selvagens os segredos da caça. No entanto, após ouvir seus elogios, Ygritte não pareceu satisfeita. Em vez disso, ela respondeu com um toque de decepção. Comer carne de coelho pode evitar que você fique com fome, mas você não pode comê-la com muita frequência. Ela se lembrou de um velho companheiro que, apesar de sempre pegar coelhos, permaneceu magro e eventualmente quebrou um osso enquanto caçava. Ygritte, que mal sabia ler ou escrever, não sabia que sobreviver apenas com proteína de coelho levaria a uma desnutrição grave. Mas sua experiência lhe ensinou que se você continuar comendo coelhos, mais cedo ou mais tarde, você pode morrer de fome. Com o coelho preso na cintura, o grupo retornou ao acampamento no vale. No entanto, algo parecia errado. A atmosfera havia se tornado tensa, e havia mais soldados patrulhando do que o normal. Ygritte viu um conhecido e perguntou, Tub, o que está acontecendo hoje? Estava tudo bem quando saí esta manhã. O bárbaro que ela chamava de Tub deu de ombros e respondeu, não sei. Mance de repente chamou um grupo de pessoas para uma reunião, e os Tens vieram também. Os Tens? Os olhos de Ygritte se arregalaram. Ela entendeu a gravidade da situação. Para os selvagens, os Tens eram como as pessoas das grandes cidades, eles fundiam cobre e eram mais organizados, o que os tornava distintos dos outros clãs. Dentro da tenda de Mance, vários braseiros tremeluziam, lançando luz sobre os líderes proeminentes dos selvagens sentados ao redor deles. Os chefes de clã comuns nem sequer tinham permissão para entrar. A figura mais notável era um homem cuja armadura esquelética fazia barulho a cada movimento, camisa de chocalho, o chamado Senhor dos Ossos. Camisa de chocalho havia moldado sua armadura com ossos de humanos e animais, e ao lado dele estava um capacete feito de um crânio gigante, sem um maxilar inferior. Apesar de sua aparência marcante, estava claro que a autoridade da sala estava com um homem de cabelos castanhos e altura modesta, Mance Rayder, o famoso rei para lá da muralha. Depois que todos estavam reunidos, Mance falou, já que vocês estão todos aqui, Orell, conte-nos o que seu companheiro animal viu. Todos os olhos se voltaram para um selvagem de rosto pálido com duas longas tranças penduradas nas têmporas. Seu nome era Orell, um Skinchanger. Ele podia se conectar com seu falcão, enxergando através de seus olhos para procurar inimigos ou presas. A voz de Orell era firme quando ele disse, eu vi um dragão. Um dragão vermelho. Isso é impossível. Dragões estão extintos. Até os dragões Targaryen estão mortos há muito tempo, zombou um homem calvo com uma barba bem barbeada. Ele estava surpreendentemente bem arrumado para um selvagem, com alguns botões de latão brilhantes costurados em suas roupas. Este era STYR, o Magnar dos Tens, um título equivalente a chefe ou patriarca. Não, Mance o corrigiu, um Lorde Dragão Targaryen vive. Vocês todos sabem que eu estive em Winterfell uma vez antes, quando o Rei do Sul. Mance parou de falar, a lembrança ainda fresca em sua mente. Ele uma vez cruzou a muralha sozinho e se infiltrou no banquete que Ned Stark havia oferecido ao rei Robert Baratheon. Lá, ele ouviu os Lordes do Sul sussurrando sobre Viserys Targaryen. Dizem que o príncipe Targaryen exilado reuniu um exército através do Mar Estreito, e os reis dos Cnelers estão profundamente preocupados com isso. Um homem corpulento com uma barba vermelha e branca falou, você disse que viu um dragão, mas tem certeza de que não estava enganado? O orador era Tormund, conhecido como Jansbane, o selvagem que mais tarde seria conhecido por seu interesse em Brienne. No entanto, aqui Tormund parecia mais velho, com 4 filhos e uma filha. Meu falcão tem medo dele. Nenhuma criatura jamais me fez sentir tanto medo, Orell respondeu. O que Orell descreveu como medo, era na verdade, temor de dragão. Depois que o dragão nasceu, Viserys e Daenerys viveram em um lugar onde nem mesmo os ratos ousavam se aventurar. Se realmente é o Dragonlord, então o que ele está fazendo além da muralha? Perguntou uma mulher com uma capa de pele de cachorro, sua voz tingida de medo. A simples menção do Dragonlord cavalgando um dragão atingiu um acorde de pavor. A reputação deles era formidável. O povo livre pode desprezar uns aos outros, e eles frequentemente se referiam à patrulha da noite como corvos negros ou corvos. Mas dragões eram outra questão completamente diferente. Eles tinham um status lendário, e a ideia de dragões voando pelo céu deixou o povo livre sem onde se esconder e sem meios de defesa. Um vento frio soprou de repente na tenda, fazendo com que Camisa de Chocalho, que estava sentado mais perto da entrada, tremesse. Ele se virou e viu um pé de córneo descalço entrando. Esses pés de córneo não precisavam de sapatos e possuíam resistência excepcional, o que os tornava os batedores entre o povo livre. Vossa Graça, um vigia noturno me deu isto, disse alguém mostrando uma carta. Já fazia quase 10 dias desde que Viserys chegou à muralha. Nesse tempo, ele e Corin Alfan despacharam centenas de homens para procurar sinais do povo livre. Enquanto isso, o próprio Viserys ordenou que seu dragão conduzisse uma busca abrangente além da muralha. Ele exerceu extrema cautela durante todo o processo, afinal, o Rei da Noite da série de TV, o infame Javelin Trover, havia deixado uma impressão duradoura nele. Embora ele não tivesse certeza se o Rei da Noite neste mundo possuía habilidades semelhantes, ele sabia que era sensato ser vigilante. Durante esses dias, Viserys se concentrou principalmente em mapear o terreno além da muralha. Mesmo quando a visibilidade era ruim, ele se recusou a deixar o dragão diminuir sua altitude, muito menos pousar, para evitar quaisquer ameaças potenciais.
Além de procurar pelo povo livre, Viserys fez outra descoberta preocupante. Inicialmente, o painel indicou que a muralha tinha uma reserva de quase 100 milhões de pontos de magia. No entanto, depois de 10 dias, Viserys notou que a reserva de magia da muralha havia diminuído em mais de 200 mil pontos. Na taxa atual de 20 mil pontos de magia consumidos por dia, as reservas da muralha durariam apenas pouco mais de 10 anos. Uma vez que a magia se esgote, a muralha entrará em colapso? Viserys se perguntou. Ele não sabia a resposta, mas entendeu que dentro dos próximos 10 anos, ele precisaria encontrar uma maneira de repor a magia da muralha ou derrotar o Rei da Noite. Vossa Graça, nossos batedores têm notícias, ouviu-se uma voz interrompendo seus pensamentos. Capítulo 277. O gado dos caminhantes brancos. Aemon estava com um humor extraordinariamente alegre nos últimos 2 dias. O motivo era simples, Viserys havia curado sua cegueira. Depois de mais de 10 anos vivendo na escuridão, Aemon finalmente pôde enxergar novamente. Tudo parecia novo e excitante. Ele vagava por aí, sentindo coisas aqui, olhando para coisas ali, muito parecido com uma criança descobrindo o mundo pela primeira vez. O que o emocionou ainda mais foi que no momento em que abriu os olhos, viu os dragões, e eles pareciam mostrar uma proximidade especial com ele. Jon, que estava cuidando de Aemon, observou essas mudanças e percebeu algo profundo. Aemon era realmente um Targaryen. O cinza opaco dos olhos de Aemon agora tinha um tom roxo distinto. Você parece ter um pouco de roxo nos olhos também, Aemon comentou com um sorriso. Talvez sua mãe fosse a Shara da casa Dany. Ainda desfrutando de sua recém-descoberta felicidade, Aemon, com seu vasto conhecimento e experiência de vida, arriscou um palpite sobre as origens de Jon. Aemon continuou. Ned era profundamente apaixonado por Ashara quando era jovem. Ashara? Jon repetiu, sentindo uma estranha conexão com o nome. Sim, Aemon confirmou. Dizem que ela era uma mulher muito bonita. Jon de repente mergulhou em pensamentos, seu peito apertando, e seus olhos começaram a arder. Mãe, ele pensou. Poderia ser ela? Ele nunca conheceu sua mãe, e mesmo em seus sonhos, ele não conseguia imaginar seu rosto. Às vezes ele sonhava com Lady Catelyn. Quando ele era mais jovem, ele até ousou imaginar que ela poderia ser sua mãe, mas o olhar frio e desdenhoso que ela sempre lhe dava quebrou essa ilusão. Uma mãe nunca olharia para seu filho daquele jeito. Mestre Aemon, sua graça e o comandante Mormon os convocaram para uma reunião, disse Jon respeitosamente. Sim, Jon. Vamos, respondeu Aemon com a voz cheia de calor. Sentado confortavelmente na cadeira de rodas que Viserys lhe dera de presente, Aemon sentiu uma onda inesperada de felicidade. Mas, para sua surpresa, quando Jon o empurrou para fora da sala, ele viu Viserys esperando no pé da escada. Vossa Graça! Jon fez uma profunda reverência. Desde que seus dragões chocaram, Viserys estava visivelmente mais animado. Suas suspeitas sobre Jon haviam desaparecido, e ele até começou a reconhecer o papel potencial de Jon em governar o norte ao lado dele no futuro. Levante-se, disse Viserys, indo atrás de Aemon. Viserys, você é um rei agora. Você não precisa cuidar de mim desse jeito, Aemon comentou com um sorriso desamparado, notando a intenção de Viserys de empurrar a cadeira de rodas ele mesmo. Ei, um velho na família é um tesouro, Viserys respondeu alegremente. Espero que no futuro, tanto os 7 reinos quanto as 9 cidades livres honrem os idosos como uma virtude. Como rei, devo liderar pelo exemplo, certo? Nos tempos antigos, um homem de 70 anos nem precisava se ajoelhar diante de um imperador. Aemon tinha 100 anos e era parte de sua família. Um pouco de cuidado meu não fará mal à sua graça. Antes que Aemon pudesse responder, ele de repente se viu sendo levantado, suavemente sem esforço. Ele se maravilhou com a força de Viserys. Não é de se admirar que você seja um rei que lutou no campo de batalha. Aemon riu, sua admiração pelo jovem monarca crescendo. Jon, parado ali perto, ficou igualmente surpreso. Aemon, frágil e envelhecido, pesava apenas cerca de 100 libras, mas a cadeira de rodas, criada por Viserys para durabilidade e conforto, pesava pelo menos 150 libras sozinha. No entanto, Viserys lidou com o peso combinado de mais de 200 libras com facilidade. Viserys empurrou Aemon até o refeitório da patrulha da noite. Quando eles entraram, todos se levantaram para cumprimentá-los. Vossa Graça! Vossa Graça! Eles ecoaram, com a voz de Sor Alizer sendo a mais sincera de todas. Ele havia tirado seu manto preto da patrulha da noite e agora vestia o manto vermelho de batalha que Viserys havia preparado para ele. O carmesim profundo combinava com a cor primária do brasão da Casa Thorne. Interiormente, Alizer havia começado a admirar genuinamente o ressurgimento da Casa Targaryen, especialmente depois de ouvir como Viserys havia queimado a frota de Robert Baratheon. Ele sabia que a queda da Casa Baratheon era apenas uma questão de tempo. Como Viserys lhe dissera uma vez, Alizer estava neste buraco do inferno, por causa de sua lealdade aos Targaryens. Nos últimos dias, ele vinha buscando ativamente maneiras de ganhar boa vontade. Ele chegou a se voluntariar para o serviço de vigília noturna, alegando que estava fazendo isso para proteger sua graça. Essa nova ânsia só aprofundou o desdém que Jon e seus amigos sentiam por ele. Viserys empurrou a cadeira de rodas de Aemon para perto do assento principal antes de tomar seu lugar na cabeceira da mesa. Com todos sentados, a reunião começou oficialmente. Vossa Graça, nosso povo entregou a carta a Mance, e ele já enviou sua resposta. Agora precisamos decidir um local para a reunião. Jorah começou, delineando o propósito do conselho.
O comandante Mormon tem alguma sugestão? Perguntou Viserys com tom neutro. Depende inteiramente de Vossa Graça, respondeu Mormon, ainda desconfortável com a ideia de negociar com os selvagens. Vossa Graça, Alizer interrompeu, escolhendo as palavras cuidadosamente. Talvez você possa receber Mance na fortaleza de Craster. Craster é um selvagem, e Mance pode confiar nele mais do que em qualquer um de nós. Alizer sabiamente escolheu substituir a palavra encontro por receber, mas Viserys estava muito imerso em pensamentos para notar tais sutilezas. Sua mente estava preocupada com os detalhes dos quais ele se lembrava sobre Craster. Craster, o infame monstro no Jogo dos Tronos. Um homem que dormiu com suas filhas e matou seus filhos e netos. Uma besta, Viserys pensou, não, pior que uma besta. Ele lembrou que Craster tinha o hábito perturbador de sacrificar sua prole masculina aos caminhantes brancos. Talvez ele esteja ligado ao Rei da Noite, Viserys especulou severamente. Preciso ficar de olho nesse Craster, ele decidiu. Havia teorias de que o pai de Craster era um Stark, e alguns acreditavam que a linhagem Stark estava de alguma forma ligada ao Rei da Noite e aos caminhantes brancos. Talvez esse Craster não seja nada mais do que um animal domesticado para os caminhantes brancos ou o Rei da Noite, Viserys refletiu sombriamente. Se ele sacrificar seus filhos para os caminhantes brancos, talvez possamos usar isso a nosso favor, capturar um para estudo. Sor Alizer, Viserys gritou. Vossa Graça, Alizer respondeu prontamente, satisfeito por receber uma ordem. Leve um grupo de homens para Craster's Keep, Viserys ordenou. Dê uma olhada na esposa dele, ou seja lá como ele a chama. Veja se alguma de suas mulheres está grávida. Você deve ficar de olho nele. Alizer não entendeu completamente porque Viserys de repente teve tanto interesse, mas ele não questionou a ordem. Ele a executaria ao pé da letra. Viserys tinha planos para Craster, planos que não podiam arriscar alarmar Craster ou os White Walkers. A última coisa que eles precisavam era perder o elemento surpresa. Por causa desses planos secretos, Viserys sabia que Craster's Keep não era adequado para um encontro com Mance Rayder, rei dos selvagens. Além da muralha, um rio chamado Milquater dividia o deserto em dois. Craster's Keep ficava no lado leste do rio, mas Viserys decidiu realizar o encontro com Mance no lado oeste. Vamos nos encontrar no Passo Skirling, sugeriu Benjen Stark, quebrando seu longo silêncio. Há cânions por todo lugar, o que torna fácil se esconder e recuar. Isso também dará aos selvagens uma sensação de segurança. Como primeiro Ranger, ninguém conhecia o terreno além da muralha melhor do que Benjen, e seus conselhos tinham peso. Viserys assentiu, confiando na perícia de Benjen. Capítulo 278. Os últimos momentos do Lorde Comandante. Vamos voltar ao momento em que Mance recebeu a carta do guarda florestal. Entre o povo livre poucos eram alfabetizados, então pedir que lessem uma carta não era pouca coisa. Felizmente, durante seu tempo com a Patrulha da Noite, Mance havia adquirido habilidades básicas de leitura e gramática, graças em grande parte ao mestre Aemon e aos outros irmãos. Mance era um homem astuto, e com o que havia aprendido, conseguiu ler a carta bem o suficiente. Após ler, ele imediatamente decidiu convocar uma reunião maior do que o normal, não apenas uma reunião pequena e secreta. Desta vez, ele convidou não apenas os líderes dos clãs e tribos, mas também os guerreiros mais respeitados entre o povo livre. A reunião foi realizada em uma caverna. Ygritte estava lá, e até Mag, o poderoso, o chefe gigante, tinha vindo. A tenda era pequena demais para acomodar tantos, então Mance ficou na entrada da caverna, onde a luz de fora iluminava seu rosto. Quando Mance revelou o conteúdo da carta à multidão, a reação foi rápida e feroz. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Camisa de chocalho, vestido com sua armadura de osso e arma, a cabeça de cachorro, uma mulher selvagem que há muito tempo era sua inimiga ferrenha. Gritaram quase em uníssono. Por anos, suas tribos lutaram frequentemente se chocando mensalmente, até que Mance finalmente os reconciliou. O fato de que eles agora falavam juntos, em acordo, causou um arrepio na multidão reunida, como se algo não dito tivesse passado entre eles. A ideia de se submeter às leis dos genuflexórios, as pessoas que se ajoelhavam diante dos reis, era impensável para eles. Deixe sonhar se eles acham que seguiremos suas regras. Camisa de chocalho foi o primeiro a sentir uma mudança na atmosfera. Ele acenou com a mão desdenhosamente antes de dizer, mas aquele rei dos ajoelhadores tem um dragão. Talvez devêssemos pensar sobre isso. Mance ficou em silêncio, observando os outros atentamente. Seu olhar permaneceu em STYR, o líder dos Tens, a tribo mais poderosa entre o povo livre. O rosto de STYR estava fechado em uma carranca sombria. Ele era claramente contra a ideia. De acordo com a carta, Viserys estava pedindo que eles se mudassem para o sul da muralha, o que significava abandonar suas terras, e STYR, que comandava mais de 1000 guerreiros, não conseguia engolir o pensamento. Para um líder, perder terra significava perder poder. Embora Viserys tivesse prometido na carta que não iria separar suas tribos e permitiria que vivessem como sempre viveram, suas palavras tinham pouco peso aqui. Confiança era uma mercadoria rara além da muralha, e esse povo livre não tinha razão para acreditar nele. Os ajoelhadores sempre foram enganosos. STYR rosnou, sua voz se elevando. Nós deveríamos ser os verdadeiros mestres desta terra, de todo o continente. Quem nos trouxe aqui em primeiro lugar? Agora eles nos querem de volta? Nós somos cães para sermos chamados e dispensados como eles quiserem? As palavras de STYR atiçaram as chamas da raiva entre os outros líderes.
Eles concordaram com a cabeça, os velhos ressentimentos borbulhando à superfície. Sim. Por que deveríamos confiar neles agora? Uma voz gritou. Eles nos perseguiram até aqui há muito tempo. Agora eles nos querem de volta. Mas quem sabe se não é uma armadilha para nos eliminar? Outro acrescentou. Tormund, sempre o mais barulhento da sala, tomou um gole profundo de seu frasco. O líquido leitoso derramou pelo canto de sua boca enquanto ele rosnava. Não podemos voltar. O coro de concordância ficou mais alto, e ficou claro que a multidão havia decidido rejeitar a oferta de Viserys. Não foi uma surpresa para Mance, ele havia previsto essa reação. O povo livre ainda não estava desesperado o suficiente. Eles ainda acreditavam que tinham tempo e opções. Mas Mance sabia melhor. Lutar era inevitável, mas se chegasse a isso, Mance não tinha intenção de liderar seu povo para um massacre. Ele tinha mais informações do que eles, melhor percepção do que estava por vir. Viserys tinha os recursos para lutar, e Mance não estava prestes a jogar seu povo em uma batalha sem esperança. Cremar corpos também não era uma tarefa fácil, e Viserys não tinha intenção de se envolver em uma batalha ruim ou uma guerra de moedor de carne. O rei Targaryen estava muito bem preparado para isso. Mance examinou a sala, observando o povo livre discutir. Eles são teimosos, ele pensou. Às vezes teimosos demais. Mas mesmo agora ele sabia que rebelião não era a resposta. Uma revolta imprudente, mesmo com boas intenções, levaria ao desastre. Além disso, Mance tinha acesso a informações que os outros não tinham. A verdade era que as presas estavam ficando mais escassas, a comida estava diminuindo e as temperaturas estavam caindo rapidamente. Mais e mais pessoas estavam morrendo de frio durante o sono, enquanto outras, escondidas na neve e na escuridão, também estavam sucumbindo ao frio. O povo livre não entendia completamente o quão terrível era sua situação. Mance sabia que a cooperação com Viserys era sua melhor opção, mas não sob essas condições. Tinha que haver espaço para negociação. O verdadeiro desafio, no entanto, era convencer o povo livre a aceitar essa realidade antes que fosse tarde demais. Mance Ryder, o rei para lá da muralha, finalmente falou, sua voz cortando o barulho do povo livre reunido. Você está certo. O povo livre nunca aceitará as leis daqueles que dobram os joelhos. Suas palavras tiveram um efeito imediato. A aprovação de seu líder enviou uma onda de excitação pela multidão. Alguns começaram a bater suas armas contra seus escudos e armaduras, enquanto a maioria batia no chão, pois poucos tinham armaduras para falar. Não há dúvida de que somos corajosos, verdadeiros povos livres, tão firmes quanto o punho dos primeiros homens, entre o céu e a terra, continuou Mance. Mas temo algum truque dos corvos negros. Especialmente porque todos sabemos que o Senhor Dragão dos Targaryens pode estar ajudando-os. Então, se eles querem se encontrar comigo, vamos nos encontrar. Ou então pareceremos um bando de covardes escondidos em nossas cavernas. Mance tinha jeito com as palavras, um talento natural para despertar espíritos. Primeiro, ele os elogiou. Somos livres, somos corajosos, depois mudou de ideia. Se eles não se encontrassem com a patrulha da noite, pareceriam fracos. Sua retórica teve o efeito desejado. Quase imediatamente as pessoas se ofereceram para ir com ele. Vossa Graça Mance, eu matei inúmeros corvos negros, e não há ninguém melhor do que eu, bradou Tormund, o Bragueger, levantando-se. Sua forma imponente imediatamente bloqueou a visão, provocando um grunhido descontente de Ygritte. Ela agarrou sua lança, deu um giro brincalhão e a cravou no traseiro de Tormund. Infelizmente seu golpe não foi forte o suficiente, e Tormund nem percebeu. Vossa Graça, eu tenho uma armadura, eu posso protegê-lo. Camisa de Chocalho gritou, levantando-se em seguida. Por um momento, pareceu que todos estavam clamando pela chance de acompanhar Mance. Mas Mance já tinha se decidido. Além de Tormund e Hathelshirt, ele escolheu Ygritte. Seu cabelo ruivo era considerado um símbolo de boa sorte, assim como o gigante Mag, o poderoso, e Styr, o Magnar de Tem. Esses eram os líderes dos clãs e tribos mais proeminentes entre o povo livre. Se Mance pudesse obter sucesso nas negociações com o apoio deles, seria muito mais fácil conquistar o resto do povo livre. Mance se sentiu confiante. Depois de muita deliberação, ele tinha certeza de que seu plano era sólido. No entanto, assim que Mance terminou de falar, Styr sentiu um desconforto familiar. Ele não conseguia identificar bem, mas isso lembrou de quando Mance o arrastou para negociar a paz entre a Patrulha da Noite e o povo livre. Mance estava usando o mesmo tipo de palavras agora, e ocorreu a Styr, Mance poderia estar planejando negociar a paz com Viserys, ou pior ainda, aceitar as condições dos Targaryen. Isso era inaceitável para Styr. Ele não podia permitir que Mance barganhasse a liberdade deles. Como ele pôde sabotar a reunião? Uma ideia lhe ocorreu. Se ele pudesse matar um ou dois membros importantes da Patrulha da Noite durante a reunião, as negociações entrariam em colapso instantaneamente. Quanto à ameaça de vingança do Dragonlord, Styr estava confiante de que as nevascas severas impediriam até mesmo os dragões de encontrá-los. Dragões, ele pensou com um sorriso malicioso. Eles não vão nos encontrar na neve. Mance enviou uma mensagem à Patrulha da Noite informando que havia concordado com a aliança e logo depois, eles receberam a hora e o local da reunião. O dia do encontro chegou rapidamente. Ygritte acordou cedo, a excitação zumbindo em suas veias. O motivo era simples, ela finalmente teria a chance de conhecer o Dragonlord pessoalmente. Ela havia prometido ao seu pequeno grupo de amigos que quando voltasse, descreveria a aparência de um dragão.
Mais de 40 selvagens se reuniram para a reunião. Como os cavalos eram escassos, apenas Mance e alguns dos principais líderes cavalgavam. Orel também tinha um cavalo, ele precisava de um, pois seu foco seria controlar o falcão que explorava o grupo à frente, deixando-o incapaz de andar livremente. O líder gigante Mag também tinha uma montaria, a dele era um mamute enorme, 2 ou 3 vezes maior que um cavalo. Juntos Mag e seu mamute pareciam uma fortaleza móvel. Ygritte, como muitos outros, foi forçada a andar. Suas pernas curtas tornaram a jornada cansativa, e logo ela se viu um pouco sem fôlego, olhando para frente e tentando avaliar o quão longe ainda tinham que ir. De repente, Orel caiu do cavalo, batendo no chão com um baque. Mance e os outros puxaram as rédeas, parando abruptamente. Ao mesmo tempo, o mamute de Mag ficou inquieto, sentindo algo que o fez se recusar a se mover mais. A fera gigante soltou um alto berro, e a confusão se espalhou pelo grupo. Todos queriam saber o que havia assustado Orel tanto. Assim que Orel se recuperou, o grupo se aglomerou ao redor dele. Ele olhou para o céu, seu rosto pálido de medo. Um doutor, um dragão. Ele gaguejou. O grupo seguiu seu olhar, arregalando os olhos ao ver o que Orel tinha visto. Acima deles, 3 dragões pairavam sob um céu escuro que parecia pressioná-los, suas asas enormes agitando o ar. Era como se um arrepio gelado percorresse suas espinhas. A presença dos dragões era avassaladora. Pai, ainda vamos atacar a patrulha da noite? Sigorn Nigorsir, filho de STYR, perguntou nervosamente. STYR virou-se para o filho, com os olhos duros. O quê? Você está com medo? Você ainda é meu filho? Pai, sim. Bom, STYR rosnou. Nós atacaremos e mataremos o comandante deles. Você se lembra do que eu disse? Sigorn Nigorsir assentiu. Mas a maior parte da atenção dos selvagens estava focada nos dragões. Ygritte, sua excitação inicial substituída por medo, procurou abrigo perto de Mag. A sombra projetada pela estrutura de 3 metros de altura do gigante lhe dava uma sensação de segurança. A diferença de tamanho entre os dois era quase cômica, como uma bola de basquete ao lado de uma bola de tênis. Meus deuses, isso é um dragão? Tormund murmurou, engolindo em seco. Apesar de todas as suas ostentações sobre dormir com ursos gigantes e derrotar feras, ele sentiu uma pontada de medo. Mas sendo Tormund, ele rapidamente recuperou sua arrogância. Não parece tão grande. Eu provavelmente poderia comer um em uma única refeição. E depois de comer sua carne, talvez eu cuspisse fogo também. Ele disse, sorrindo. Os outros, acostumados com seus exageros, o ignoraram completamente. O momento passou rápido enquanto seu foco se deslocava para as figuras à frente, vários Nigs Vatmen vestidos de preto, destacando-se nitidamente contra a neve branca como tinta em pergaminho fresco. Assim que Mance reconheceu um deles, sua guarda se levantou. Era Benjen Stark, o primeiro patrulheiro da Patrulha da Noite. Mance não foi o único que ficou tenso. Todos os líderes entre o povo livre conheciam a reputação de Benjen. Ele era chamado de a calamidade do povo livre, conhecido por seus movimentos silenciosos e mortais. Ele podia entrar em um acampamento sem ser detectado e deixar apenas uma cabeça de lobo pintada de vermelho na cabeceira de qualquer líder de clã tolo o suficiente para saquear demais. Muitos povos livres encontraram seu fim dessa forma. Ygritte também tinha ouvido as histórias. Sua mão instintivamente foi até a aljava em sua cintura, seus dedos roçando as penas de suas flechas. Mance, sua graça Viserys está esperando por você logo à frente, anunciou Benjen enquanto se aproximava dos líderes do povo livre. Sua voz era plana, fria como o próprio vento, como se fosse apenas mais um elemento da tempestade de neve ao redor deles. Isso causou um arrepio em Jon, que estava seguindo Benjen, mas também o encheu de uma estranha sensação de excitação. Sob a orientação de Benjen, Mance liderou o grupo para um espaço amplo e aberto, abrigado pelas montanhas. O silêncio ali era inquietante, como se a própria neve prendesse a respiração. Foi então que STYR deu um aceno sutil ao filho. Sigorn Nigorsir, captando o sinal, chicoteou suas próprias costas com um chicote de montaria. Anda, sua besta inútil! Ele gritou. Tormund olhou por cima do ombro, pensando que Sigorn Nigorsir estava apenas indo se aliviar, e não deu a mínima. Mance também ignorou, imaginando que era melhor resolver essas coisas antes que as formalidades começassem. Enquanto eles avançavam, o grupo finalmente chegou ao ponto de encontro. Lá estavam não apenas a patrulha da noite de capa preta, mas também outros vestindo armaduras e capas de várias cores, vermelho, verde, azul, finas e intrincadas. Muito mais refinadas do que qualquer coisa que o povo livre vestisse. Ygritte notou que esses homens pareciam se dividir em 2 grupos distintos. Um grupo cercava uma figura em um grande cavalo vermelho, envolto em uma capa vermelha combinando. O outro grupo consistia apenas de patrulheiros da noite, suas capas escuras balançando no vento frio. Os olhos de Ygritte se fixaram em Viserys, parado sob a bandeira negra dos Targaryen. Deve ser o Senhor dos Dragões, ela pensou, seu coração disparado com uma mistura de curiosidade e admiração. Conforme os 2 grupos se aproximavam, os detalhes dos rostos uns dos outros se tornavam mais claros. Mas foi Viserys quem mais capturou sua atenção. Vestido com uma armadura resplandecente e roupas finas, Viserys exalava uma presença régia que tirava o fôlego de Ygritte. Para o povo livre, que frequentemente vivia com tão pouco, a visão de alguém tão bem vestido e confiante era uma espécie de poder em si. As roupas fazem o homem, como dizia o ditado, e Viserys parecia exatamente a lenda sobre a qual ela ouvirá sussurrar.
Isso lembrou um conto antigo, aquele em que a avó de Genghis Khan sonhou com um imortal de armadura dourada. Talvez esse sonho tenha sido inspirado por um oficial de armadura brilhante, muito parecido com Viserys agora. Sua presença por si só foi suficiente para influenciar os espíritos, e quando o maior de seus dragões, uma fera dourada com quase 3 metros de altura, pousou atrás dele, muitos dos selvagens pareceram congelados no lugar, impressionados com seu poder absoluto. Viserys e o velho urso começaram a andar juntos, embora Mormont deliberadamente mantivesse distância, uma lacuna de 6 ou 7 passos entre eles. De relance, era difícil dizer quem liderava quem. Em contraste, Mance andava com Tormund, STYR e camisa de chocalho logo atrás dele, deixando claro para todos quem estava no comando do lado deles. Mance, você já tomou uma decisão sobre meus termos? Viserys perguntou, sua voz calma, mas autoritária. Não podemos aceitar seus termos, respondeu Mance. O povo livre pode não ter leis, mas nós temos nossas próprias regras. E quais são seus termos? Viserys pressionou. Queremos o direito de ir e vir quando quisermos, sem sermos inimigos da patrulha da noite. Isso é impossível. O velho urso interrompeu bruscamente, claramente ofendido. Seu corvo, empoleirado em seu ombro, ecoou, grasnando, impossível, impossível, impossível. A tensão no ar engrossou. Foi uma reação compreensível. A patrulha da noite serviu como a fechadura na muralha, e o povo livre era visto como os ladrões tentando quebrá-la. Para Mance exigir a liberdade de passar era um insulto ao próprio propósito da muralha e da patrulha da noite. Para que você acha que serve a patrulha da noite? Para que você acha que serve a muralha? A voz do velho urso ecoou pelos ventos nevados, cheia de indignação. Mas Mance estava jogando sua cartada, tudo isso fazia parte do processo de barganha. Conforme a discussão esquentava e ambos os lados se preparavam para relancear, as negociações tensas foram repentinamente quebradas pelo som de uma corda de arco. Uma flecha disparou direto em direção a Mormont. Capítulo 279. Nós recusamos. Em meio ao vento uivante e à neve rodopiante, o som sutil de uma flecha cortando o ar poderia facilmente passar despercebido. Mas Viserys, graças à consciência aumentada fornecida pela sua Dragon's Vision, sentiu que algo estava errado. Na fração de segundo antes da flecha de Sigor Nigorsir ser lançada, Viserys agiu. Com um rápido tapinha nas costas do cavalo, ele saltou da sela e pousou na montaria do velho urso, pegando a flecha no meio do voo. Tudo aconteceu num piscar de olhos. O ataque inesperado quebrou a frágil tensão da reunião. Imediatamente o dragão azul acima fixou-se na posição do atacante e mergulhou do céu como uma bala de canhão, prendendo Sigor Nigorsir ao chão com sua garra enorme. Antes que a patrulha da noite pudesse processar o que havia ocorrido, o dragão amarelo de Viserys investiu contra o gigante Mag, derrubando-o no chão. Seus dentes afiados afundaram na carne de Mag, prontos para esmagar sua garganta com uma única mordida. Ygritte, parada por perto, instintivamente pegou sua arma para salvar Mag, mas congelou quando viu o brilho nos olhos do dragão amarelo. Estava claro, mova-se e eu o matarei. O dragão vermelho também desceu, cuspindo chamas laranja que pararam os guardas de Mance em seus rastros, o calor do fogo os forçando a ficar para trás. Só então a patrulha da noite reagiu, cercando Mance e seu grupo, armas em punho. STYR, observando horrorizado seu filho Sigor Nigorsir ficar indefeso sob as garras do dragão, sentiu uma onda de arrependimento cair sobre ele. Ele havia subestimado gravemente o poder dos dragões. O desespero tomou conta. Não o mate. Eu ordenei o ataque. STYR gritou, sua voz falhando. Mate-me em vez disso. Viserys, ainda segurando a flecha que havia capturado, atirou-a na neve para todos verem. Foi então que a multidão entendeu o que havia acontecido. STYR havia ordenado um ataque furtivo. O insulto era claro, e os patrulheiros da noite ficaram tensos de raiva. O coração de Jorah batia forte no peito. Se não fosse pela rápida intervenção de Viserys, seu pai, o velho urso Mormont, estaria morto ou gravemente ferido. Sua fúria combinava com a intensidade fria dos dragões ao redor dele. Haveria consequências. Sor Jorah, mate-o. Viserys ordenou, sua voz afiada de raiva. Jorah, consumido pela raiva, parecia um homem possuído. Seu rosto se contorceu em um rosnado furioso, seu corpo enorme irradiando ameaça. Naquele momento ele nem precisava de sua espada, ele poderia ter esmagado o atacante com suas próprias mãos como um urso raivoso. Jorah ergueu sua espada e avançou em direção a Sigor Nigorsir, que agora estava subjugado e indefeso sob o controle do dragão. Eu imploro, não o mate. Eu disse a ele para matar seu pai. Eu matei. STYR gritou, sua voz embargada enquanto ele engasgava com seu próprio desespero. Viserys permaneceu em silêncio, seus olhos examinando os rostos de Mance e dos outros líderes selvagens. Estava claro. STYR estava tentando assumir a responsabilidade pelas ações de seu filho. Vá em frente, vá embora, Viserys disse friamente, seu olhar pousando em STYR. STYR entendeu o significado por trás daquelas palavras. Morrer aqui no lugar de seu filho era o único destino que lhe restava. Com a traição que ele havia cometido, nem o povo livre nem os Tens o perdoariam. Jorah ficou de pé, espada na mão, esperando por instruções. Seus olhos se voltaram para Viserys, que olhou brevemente para o velho urso. O ataque abalou até os guerreiros mais experientes, e Mormont não foi exceção. Ao cruzar os olhos com Viserys, uma percepção surgiu nele.
Antes disso, Mormon via Viserys como muito jovem, muito inexperiente para ser levado a sério. Ele silenciosamente descartou seu plano de reassentar os selvagens no interior como ingênuo. Mas agora, depois que Viserys salvou sua vida, a perspectiva de Mormon mudou. Embora ele ainda tivesse dúvidas sobre o plano, ele estava preparado para oferecer seu apoio. Então mate-o, disse o velho urso com firmeza, seu olhar pousado em STYR. STYR, sabendo que seu destino estava selado, implorou mais uma vez. Você pode me matar, mas por favor, poupe Mance, vossa graça. Minha decisão não é da sua conta, Viserys respondeu bruscamente, seu descontentamento evidente. A traição de STYR quase destruiu a aliança. Sem hesitar, Jorah balançou sua espada, decapitando STYR em um único golpe. A expressão de STYR, congelada em choque e arrependimento, permaneceu enquanto o sangue jorrava de seu corpo sem cabeça. O spray carmesim manchou as botas de Jorah, deixando um rastro de pegadas sangrentas enquanto ele se afastava. A violência repentina perturbou o acampamento. Essa reviravolta nos eventos, uma grande interrupção na aliança, era algo que ninguém havia previsto, muito menos Viserys, cujo humor escureceu consideravelmente. Vossa graça, deveríamos matar o resto desses selvagens. Alguém gritou com raiva alimentando suas palavras. Sim, matem-nos, outros ecoaram. Mate todos eles. Viserys levantou a mão para silenciar os apelos por sangue. Não, ele disse firmemente. Sem seus líderes, o povo livre mergulhará no caos. Isso só criará mais problemas para nós. Ele deu um passo à frente, aproximando-se de Mance Rayder, que estava sendo segurado por Benjen Stark. Mance, com o cabelo castanho emaranhado de sujeira, ajoelhou-se com o rosto quase pressionado contra o chão, sua respiração irregular enquanto inalava a poeira. Sua tosse ecoou pelo ar tenso. Sor Stark, deixe-o levantar, Viserys ordenou. Benjen, que se juntou à patrulha da noite mais tarde na vida, não tinha nenhuma história pessoal com Mance. Ainda assim, ele agarrou Mance rudemente pelo colarinho e o puxou para ficar de pé antes de se afastar. Camisa de chocalho, Tormund, Arma e os outros líderes selvagens rosnaram em desgosto, sua raiva era palpável. Eles não gostaram de ver seu rei maltratado, e seus ruídos baixos e guturais eram um aviso claro, um lembrete de que, apesar da situação, eles ainda eram selvagens por completo. Você deve ser sua graça, Viserys, disse Mance, encontrando o olhar de Viserys. Se você e seu povo estiverem dispostos a se mudar para o sul da muralha, eu lhes darei terras. Se sobreviverem à longa noite, vocês podem retornar para além da muralha se é isso que desejam, Viserys respondeu, sua espada descansando facilmente em sua mão. Vossa graça, obrigado pela oferta, Mance disse, sua voz firme. Mas o povo livre não pode aceitar seu governo. E se você nos levar para o sul apenas para nos massacrar? Não podemos confiar em você. Os olhos de Viserys se estreitaram. Então isso é uma questão de confiança? Sim. Tormund gritou, desafiador mesmo com uma espada em seu pescoço. Nós não confiamos em você. E se você nos trouxer só para nos matar como ovelhas? O povo livre nunca se curvará à sua vontade. Nós queremos liberdade. Nós lutaremos até o último homem se for preciso. Camisa de chocalho, parado ali perto, rosnou concordando. Mesmo que você nos mate aqui, você nunca terá nossa lealdade. Viserys sabia que esse era de fato o problema. Ascender ao poder lhe ensinou uma verdade simples. Era fácil tirar a vida de um homem, mas muito mais difícil ganhar sua lealdade. Enquanto intimidação e suborno podiam forçar muitos à submissão, tal lealdade era superficial, facilmente influenciada pelo medo ou ganância. Ele queria que o povo livre se mudasse para o sul, não para exterminá-los, mas para protegê-los. Matá-los não resolveria nada. Ele precisava da confiança deles. Virando-se para a Arma, que estava vestida com seu manto de pele de cachorro, ele perguntou, e você? Você também não confia em mim? A Arma cruzou os braços. Não, eu não. Viserys olhou para Mag, o poderoso, ainda preso sob a garra do dragão, sua boca enorme murmurando algo em uma língua antiga. Viserys não conseguia entender, mas o significado era claro o suficiente. Ele também não confiava nele. Ygritte, com as mãos amarradas por Jon, levantou a cabeça desafiadoramente. Uma mecha de seu cabelo ruivo caiu sobre seu rosto enquanto ela cuspia. Eu também não acredito em você. Os olhos de Mance endureceram, sua resolução clara. As vozes de seu povo ecoaram suas próprias dúvidas, estabelecendo uma linha firme na areia. O olhar de Viserys pousou em Orell, o Skinchanger, que permaneceu em silêncio o tempo todo. Viserys o reconheceu imediatamente como um homem em sintonia com as feras. E diferente dos outros, Orell parecia diferente. Seus olhos estavam cheios de algo mais, uma mistura de medo e admiração, como se ele visse Viserys tanto como um inimigo natural quanto alguém a quem se submeter. Muito bem, Viserys disse, sua voz calma, mas autoritária. Já que você se recusa a confiar em mim, eu vou deixar você ir. Vossa graça, veio uma voz chocada da patrulha da noite. Não, vossa graça, ecoou outro dos soldados ao seu lado, a confusão se espalhando pelas fileiras. A ordem de Viserys era incompreensível tanto para a patrulha da noite quanto para seus próprios homens. Parecia absurdo deixar os selvagens irem depois de tal desafio. Mas o velho urso entendeu. Viserys ainda pretendia prosseguir com seu plano de reassentar o povo livre, por meio da diplomacia, não de derramamento de sangue. Era um equilíbrio delicado que exigia paciência. Viserys levantou a mão, e os murmúrios cessaram. O vento frio uivava, mas a reunião estava em silêncio, esperando por suas próximas palavras.
Você pode voltar, Viserys começou, sua voz calma, mas autoritária. Mas com uma condição, nós fazemos uma aposta. Os olhos de Mance se estreitaram, mas ele assentiu. Só diga, ele respondeu, com o coração disparado. Sua vida estava em jogo, e o fato de Viserys estar disposto a negociar era uma vitória por si só. Aqui está o acordo, disse Viserys, dando um passo à frente. Dentro de 10 dias, se eu puder capturá-lo vivo, você deve aceitar meus termos. Você reunirá todo o povo livre que puder convencer e os levará para o sul da muralha. Se eu falhar em capturá-lo, fornecerei comida suficiente para seu povo durar meio ano. Os selvagens se agitaram com isso. Meio ano de comida, uma oferta imensa para aqueles que muitas vezes não sabiam de onde viria sua próxima refeição. A tentação era clara, e até Mance não conseguiu deixar de sentir o peso da oferta de Viserys. Risadas irromperam da multidão a meio zombeteiras, meio nervosas. A ideia de alguém capturar Mance, especialmente com sua experiência e astúcia, parecia risível para muitas pessoas livres. Mas a ideia de perder tanta comida os fez parar. Mas, você tem dragões. Arma, a líder selvagem feminina, finalmente falou. Sua voz vacilou com hesitação. A menos que você concorde em não usá-lo, não podemos aceitar. As palavras saíram antes que ela pudesse se conter. Imediatamente ela se arrependeu. Como alguém poderia esperar que um Dragonlord desistisse de sua vantagem mais poderosa? Sim, Viserys respondeu imediatamente sem hesitação. O silêncio caiu sobre o grupo. Os líderes do povo livre trocaram olhares perplexos, chocados com sua resposta rápida. Tormund, em particular, ficou surpreso. O quê? Eu ouvi direito? Ele murmurou para ninguém em particular. Viserys tinha acabado de concordar em abrir mão de sua maior arma, seus dragões. Para os selvagens, isso parecia uma loucura total. Que tipo de homem abre mão de sua maior vantagem em uma batalha de inteligência e força? Eles pensaram. Tormund sorriu, a excitação borbulhando dentro dele. O Dragonlord era alto, mas Tormund era mais alto, quase uma cabeça acima da altura impressionante de Viserys. Sua armadura de osso grosso fazia parecer ainda maior. Ele estava confiante de que se chegasse a uma luta, ele poderia facilmente dominar Viserys. Sem o dragão, as probabilidades pareciam pesadamente a seu favor. Mance estudou Viserys cuidadosamente antes de perguntar. Tem certeza de que consegue viver sem seus dragões? Claro, Viserys respondeu confiantemente. Um rei nunca mente. Quer dizer, eu nunca minto. A proposta intrigou Mance. Eram apenas 10 dias que passariam rápido. Se ele vencesse, o povo livre receberia comida suficiente para durar meio ano, uma oferta tentadora de fato. Tem certeza de que quer deixá-los ir, vossa graça? Perguntou Jareme, vestindo sua capa azul, ainda cético. Como a Lizer, ele havia sido exilado para a muralha após a batalha de Porto Real, e Viserys o havia salvado também. Eu já prometi a eles, Viserys respondeu sem hesitação. Soltem-nos imediatamente. Devolva suas armas e cavalos. Enquanto os líderes selvagens recuperavam suas armas, eles pareciam perplexos, como se estivessem em algum sonho do qual não conseguiam acordar. Quem em sã consciência captura inimigos apenas para libertá-los? E que tipo de louco concorda em abrir mão de seu bem mais poderoso, seu dragão, simplesmente porque o inimigo pediu? Não apenas a patrulha da noite e os soldados de Viserys ficaram perplexos com suas ações, mas os próprios selvagens ficaram igualmente perplexos. No entanto, Mance Rayder, o rei para lá da muralha, viu mais profundamente. Ele entendeu o que estava acontecendo. Quando um homem não quer sua vida, ele está atrás de algo muito mais valioso, seu coração. Viserys não estava atrás da derrota do povo livre, ele queria conquistar os corações livres de dezenas de milhares. Enquanto o resto dos selvagens celebrava sua sobrevivência, Mance era o único que compreendia o peso da situação. Nós concordamos, disse Viserys calmamente, que se eu derrotar você da próxima vez, você terá que aceitar meus termos. Claro! Tormund berrou, ainda alheio ao jogo maior em jogo. Mas Viserys não estava focado em Tormund, seu olhar estava fixo em Mance. Os pensamentos de Mance dispararam. Ele não vai usar um dragão, então não podemos nos dar ao luxo de ser derrotados, ele refletiu. Em nome do povo livre, eu aceito seus termos. Se você nos capturar no próximo encontro, nós nos moveremos para o sul da muralha. Muito bem, disse Viserys, assentindo levemente. Seus olhos se voltaram brevemente para Orell, o Skinchanger, avaliando-o com um olhar casual. Não usarei um dragão. Mesmo que ele apareça em batalha, ainda considerarei minha perda. Mance virou-se para seu povo. Vamos, ele gritou para os guerreiros selvagens. Mas quando eles começaram a se mover, a voz de Viserys soou novamente. Espere. Os selvagens congelaram, seu breve momento de alívio se transformando em desconforto. Ele está voltando atrás em sua palavra? Tormund e os outros ficaram tensos, suas mãos instintivamente se movendo para suas armas. Você e você, Viserys apontou para Mance, Sigorn Nigorsir, Hatleshirt, Arma, o gigante Mag, e Tormund. Vocês podem ir, mas o resto ficará, ou deixarão suas cabeças para trás. Matar apenas uma pessoa parecia insignificante para eles. Para causar impacto, todos, exceto esses líderes selvagens importantes, precisavam ser derrotados. Ao contrário da patrulha da noite. O povo livre não podia ser influenciado por meras palavras ou negociações simples, eles precisavam de força para serem realmente subjugados. Capítulo 280. Morte por um dragão dourado. A decisão de Viserys foi logo aceita pela maioria. Dos 40 ou 50 selvagens, apenas 6 teriam permissão para retornar,
o que foi considerado uma demonstração de força suficiente. Como nenhum dos povos livres havia sido morto ou ferido ainda, houve poucas reclamações. Tormund, no entanto, agora entendia que a misericórdia do Dragon Lord vinha com condições. O que parecia tolice deixá-los ir. Era mais como um caçador brincando com sua presa, confiante em seu controle. O arrependimento o atormentava. Cada palavra que ele havia gritado antes agora carregava um peso que ele não havia previsto. Se ele não tivesse falado tão alto, talvez menos pessoas tivessem que morrer. Seu olhar caiu sobre Ygritte, seu cabelo vermelho desgrenhado, preso atrás das costas por Jon. A culpa brotou dentro dele. Vossa Graça Viserys, estou disposto a trocar minha vida pela dela, disse Tormund de repente. Tormund, Mance começou, sem saber como continuar. Ele se perguntou se falar com mais humildade poderia levar Viserys a mostrar misericórdia. Vossa Graça, Mance ofereceu, pegue meu braço como pagamento. Poupe-os. Mance. Os outros tentaram impedi-lo de dizer mais alguma coisa. Viserys, sem dizer uma palavra, virou-se, sacou a espada de Jorah e jogou-a aos pés de Mance. Mate metade deles você mesmo, ou todos vocês morrerão juntos. A lâmina de aço, ainda manchada com o sangue de STYR, brilhava na neve. Mance ficou congelado, sem saber o que fazer. Não consegue decidir? Viserys zombou. Ele jogou uma moeda de ouro, um dragão dourado no ar. Jogue a moeda. Se o dragão estiver virado para cima, eles vivem. Se estiver virado para baixo, eles morrem. Você joga. O peso frio do destino agora repousava nas mãos de Mance. Embora mais vidas pudessem ser poupadas com o cara ou coroa, a agonia de decidir quem vivia e quem morria era seu único fardo. Os patrulheiros da noite observavam, percebendo que Viserys, apesar de seus dons, não era um governante fácil. Seu sangue frio era aterrorizante. Ele não estava apenas matando corpos, ele estava matando seus espíritos também. Isso lhes causava arrepios na espinha. No final, a sorte não estava do lado de Mance. De quase 50 selvagens, apenas 13 foram poupados pelo cara ou coroa, o resto condenado pelo cruel capricho do acaso. Enquanto Mance estava sobre a trilha de corpos decapitados, ele se arrependeu de não ter concordado com os termos de Viserys antes. Mais tarde naquela noite, Viserys jantou com Mance na câmara do mestre Aemon. A sala, agora brilhantemente iluminada por 2 candelabros segurando 3 velas cada, era o lugar mais brilhante de todo o Castelo Negro. Jon serviu ao lado de Viserys, ansioso pela chance de observar o lendário Targaryen de perto. Também havia boas notícias para Jon, com Alicer enviado por Viserys para ficar de olho em Craster, ninguém mais o assediava. Sua vida havia se tornado muito mais fácil. Quanto a Aemon, seus dias continuaram praticamente os mesmos, embora a claridade em seu quarto agora parecesse um pequeno conforto em meio a tanta escuridão. Recentemente, desde que recuperou a visão, o apetite do velho Aemon melhorou visivelmente. A chance de testemunhar um dragão de perto elevou seu ânimo, deixando-o ansioso para comer mais. Mas depois de ouvir sobre o incidente naquele dia, o que poderia ter sido uma refeição completa terminou com quase 1/3 intocado. Não consegue terminar? Viserys perguntou, notando a luta de Aemon. Aemon sorriu e fez menção de pegar sua colher novamente, mas, para surpresa dele e de Jon, Viserys calmamente despejou as sobras de Aemon em sua própria tigela. A longa noite está chegando. Devemos valorizar cada grão de comida, disse Viserys com a voz séria. Jon, quando eu deixar a muralha, certifique-se de que todos entendam, sem desperdício de comida. Sim, Vossa Graça, respondeu Jon, intrigado. Ele tinha ouvido que Viserys era um rei rico que trouxera muitos bens para a patrulha da noite. No entanto, aqui estava ele, agindo de forma tão frugal. Jon não pôde deixar de se lembrar do banquete luxuoso que Winterfell havia oferecido para o rei Robert, onde metade dos estoques de comida havia se esgotado, e depois, ossos e restos não comidos haviam sido espalhados por todo lugar, desperdiçados. Viserys, você está dizendo que os caminhantes brancos são reais? Aemon perguntou, seus olhos afiados fixos no rei Targaryen. Anteriormente, Viserys havia explicado que queria levar Aemon embora por causa do sangue do rei em suas veias. Aemon, que estava cético, agora se viu reconsiderando à luz dos eventos recentes envolvendo os mortos ressuscitando. Sim, eles são reais, Viserys confirmou. Acredito que eles podem ter sido criados pelos filhos da floresta. De qualquer forma, o povo livre não pode ficar além do muro. Se ficarem, enfrentaremos ameaças ainda maiores no futuro. Calculo que o muro entrará em colapso em cerca de 10 anos. O muro vai cair? Aemon e Jon trocaram olhares atordoados com essa revelação. É só uma estimativa, Viserys acrescentou, terminando rapidamente o conteúdo de sua tigela. A muralha contém uma magia imensa, mas essa magia está desaparecendo, dissipando-se a cada dia. Deduzi isso da quantidade residual ainda presente. Jon e Aemon, ainda processando a ideia do colapso do muro, ficaram ainda mais chocados quando Viserys acrescentou, e sim, a magia é muito real. Para provar seu ponto, Viserys gesticulou em direção ao candelabro em chamas. Um pequeno dragão de fogo realista com não mais de 3 polegadas de altura, dançava nas pontas de seus dedos, suas asas tremeluzindo como fogo. Ele então explicou a conexão entre o cometa vermelho e o ressurgimento da magia. Assim que a sala ficou em silêncio, um soldado da patrulha da noite entrou, alguém desconhecido para Viserys. Vossa Graça, Lord Thorne me pediu para informá-lo que 3 mulheres em Craster's Keep estão grávidas. A primeira deve dar à luz em cerca de 1 mês. Bom, Viserys assentiu. Diga a ele para ter cuidado e comer comida quente quando puder.
Posso não gostar de Alizer, mas ele está me fazendo um favor, e um pouco de preocupação verbal ajuda muito a manter as pessoas dedicadas. O soldado curvou-se. Sim, meu senhor. Quando Alizer Thorne mais tarde ouviu sobre a preocupação de Viserys, um leve calor se agitou dentro dele. Até mesmo um simples reconhecimento de um Dragonlord carregado parecia ótimo. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos.